paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui nós vamos fazer uma análise da situação da Congregação Cristã no Brasil referente à CCA, que é a Congregação Cristã Apostólica, que antigamente era a CCMJ, Congregação Cristã Ministério de Jandira, né? Vamos fazer uma avaliação desta situação e eu vou explicar aqui para vocês, né? E já adianto dizendo para vocês também que eu já estive na CCMJ, né? Eu conheci a igreja quando ela foi aberta, na fundação dela, né? Quando ainda era lá no bairro do Limão, tá? Estive lá, né? Então, daquela época, a situação daquela época eu estou um pouco por dentro, ok? E nós vamos fazer uma avaliação. Por que a gente vai fazer essa avaliação, né? Porque agora, no ano passado, 1º de agosto do ano de 2020, o Samuel Trevisan retorna para a Congregação Cristã no Brasil, foi recebido no culto online e esteve na tribuna nesse mesmo dia, falando ao povo da Congregação Cristã no Brasil que Deus estava fazendo essa obra. O Marsola, o ancião presidente, falou que foi Deus quem estava fazendo essa obra, né? E agora, no culto de ontem, do dia 17 de setembro de 2021, nós vemos então Samuel Trevisan atendendo o culto na CCA, que é a igreja, a Congregação Cristã Apostólica. Não sabemos o que está acontecendo. Será que o Samuel Trevisan ele tem uma liberdade incondicional? Ele pode ir e vir aonde ele quiser, estar dentro da congregação, porque na Congregação Cristã no Brasil, e nós vamos ler a circular da Congregação Cristã no Brasil, aquele que frequentar outra igreja, ainda mais na condição com que o Samuel esteve atendendo o culto, provavelmente se utilizando do seu título de ancião, como é que fica a situação dele? Como é que a Congregação Cristã no Brasil, já que trouxe ele a público, e aí? Não vai emitir nenhum comunicado a público também? Mas nós vamos fazer uma análise completa em 3 pontos. A minha primeira análise aqui vai ser feita eu vou colocar aqui para vocês a circular da Congregação Cristã no Brasil de 2014. A circular chamando o Samuel Trevisan e os demais que estão com ele de apóstatas da fé e enganadores, porque eles alertam o povo a não ser enganado. Enganado por quem? Por eles. Então logo está chamando eles de enganadores, né? E que o Samuel Trevisan, João Marcos e na época o Otoniel Ribeiro e outros, eles foram considerados apóstatas da fé. E todos aqueles que estiveram na CCA e a antiga CCMJ, né, eram considerados apóstatas. E eles foram desligados por ter sido considerado apóstata. Eles não foram considerados apóstatas por ter saído, né? E isso está na circular e eu vou ler aqui para você. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler a circular de 2014, vamos fazer uma análise, depois nós vamos colocar aqui o culto do 1º de agosto de 2020, o Samuelzinho, como chamou o Marsola, o Samuel Trevisan, né, na tribuna, e vamos avaliar e analisar a conversa e a fala deles, né? E por último, então, a gente coloca aqui para vocês verem Samuel Trevisan na tribuna da igreja que tem Alphaville, que foi ele quem construiu, né? Atendendo o culto, pregando o culto e chamando o povo para a igreja, né, para que aumente o número da irmandade. Ok? Então vou colocar aqui na tela a circular de 2014. Eu vou discorrer a circular inteira. Vamos assistir agora aqui circular da Congregação Cristã no Brasil, e nela assina as mesmas pessoas que recolheram de volta e aceitaram de volta e pediram até perdão, né? Assina o Cláudio Marsola, Salvador Bueno, eles assinam essa circular, os mesmos que estão aí hoje. Ok, irmãos? Vamos colocar na tela e a gente vai ler junto a circular da Congregação Cristã no Brasil de 2014. Toca na tela aí, vamos acompanhar. Circular, janeiro de 2014. Assunto: alerta à Irmandade, denominações evangélicas dizendo ser semelhantes à Congregação Cristã no Brasil.
O ministério, na santa intenção de alertar a toda a Irmandade a discernir e para que não venham a errar, esclarece que tem surgido denominações evangélicas dizendo ser semelhantes à Congregação Cristã no Brasil, porém fundadas por dissidentes que outrora pertenciam ao nosso ministério, tendo sido destituídos do corpo ministerial por haverem apostatados de nossa fé. Esses, indevidamente, utilizam-se de nossos inários em seus cultos, outros sim. Esclarecemos que a Congregação Cristã no Brasil não possui em seu nome descrições de ministérios regionais ou por cidades, que são práticas usuais de outras denominações, e também não possui matriz e filiais, permanecendo unida desde seu início em 1910, através do testemunho trazido por nosso irmão Luiz Franciscon. É necessário atenção e vigilância para não sermos enganados, pois, valendo-se dos meios de comunicação e visitas às casas de nossos irmãos, procura arrebanhar os que estão na graça do Filho de Deus. Sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, pois em 1 João, capítulo 2, versículo 19, está escrito: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quanto à condição daqueles que se afastaram da sã doutrina, lembramos o que diz a palavra: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esclarecemos a Irmandade que a Congregação Cristã no Brasil não se vale dos meios de comunicações tais como internet, rádios e outros meios de propaganda para anunciar o Evangelho de Cristo. Tampouco dele se utiliza para angariar valores e ofertas e coletas, e não indica para isso número de conta corrente em bancos. Esclarecemos ainda que as coletas e ofertas são voluntárias e anônimas, feitas segundo a guia de Deus e diretamente nas casas de oração da Congregação Cristã no Brasil, e não em contas correntes em bancos. É nosso dever congregar somente nas casas de oração pertencente à Congregação Cristã no Brasil, a qual é una, conservando a mesma identificação constante no relatório 2013 e 2014. É necessário que tenhamos sempre em mãos o relatório, onde consta o nome dos servos de Deus que atendem a sua obra, a fim de não considerarmos como integrantes do ministério aqueles que se separaram e seus nomes não constam do relatório. Lembramos que a nossa participação no santo serviço da Santa Ceia exige que estejamos em santa comunhão com o corpo de Cristo, isto é, com a Igreja, para que nos apresentamos perante Deus com a dignidade espiritual que a palavra exige. Alertamos ainda que os que na Igreja tiverem ministério ou cargo administrativo ou musical e frequentarem esses lugares, afastando-se desta orientação, aconselhamos a permanecer em nossa comunhão, evitando assim o seu desligamento e perda de suas funções. Havendo alguma dúvida, os anciões que presidem sobre vós estarão à disposição para esclarecer o que necessário for dentro da sã doutrina, que permanece fiel aos marcos primitivos. Os anciões assinam os irmãos Jorge Cury, João Santim, Cláudio Marsola, Sebastião Idalino de Oliveira, Salvador Bueno das Neves, Natanael Agrelo, Pedro Resina Fernandes, Newton Aparecido Cardoso. Então, irmãos, essa é a circular que a Congregação Cristã no Brasil emitiu em janeiro de 2014. E nesta circular, ela deixa claro que Samuel Trevisan, João Marcos, Otoniel Ribeiro são apóstatas da fé. Eles foram considerados o apóstata da fé. E nessa circular eles também dizem que qualquer um que segui-los ou que frequentar a igreja aonde eles estão, né, perderiam as suas funções e cargos dentro da Congregação Cristã no Brasil. E a Congregação Cristã no Brasil também chama qualquer outra pessoa que vá para a igreja deles ou qualquer outra de apóstata da fé. Então, nesse momento, a congregação ela se autodeclara a salvação.
né? Nós somos a salvação, porque se você sair daqui, você apóstata da fé. E eu não sei se eles sabem, e eu acredito que eles não sabem o que significa esta passagem bíblica, o apóstata da fé. São pessoas que negam absolutamente o Evangelho e Cristo. A pessoa simplesmente lança fora tudo o que antes creu em Cristo. E aí ela apóstata da fé. Apostatar é sair, não querer mais, né? Ignorar a fé que está em Jesus Cristo para a sua salvação. Isso é apostasia, isso é apostar a fé, né? Então, nesse caso, tá? Eles deixam muito claro e explícito de que eles são detentores da salvação e não aceitam em absolutamente, né, em hipótese alguma, que os membros de sua igreja visitem outra igreja. E por que será isso? E nós vamos ver também nesta circular eles dizendo que nós não nos valemos de meios de comunicação como internet, rádio, televisão, ou seja, nós não precisamos disso. Afinal de contas, somos a graça de Deus, né? E hoje você vê aí o tamanho da hipocrisia, ou seja, da mesma forma que a CCB media as outras igrejas, ela faz a mesma coisa. E isso na Bíblia e no dicionário literalmente configura hipocrisia. E vocês ouviram e leram aí, né? Nessa carta temos a assinatura do ancião Cláudio Marsola, do Salvador Bueno, que estão lá, e o Newton Cardoso, né? E outros mais que estão lá, fazem parte do ministério. Então eles são hipócritas mais ainda, tá? Então tá aí, né? Agora fica a dúvida, essa aí é a circular de 2014, né? Rechaçando e excomungando publicamente, porque essa circular correu o mundo inteiro. Correu o mundo inteiro, né? Mas aí, depois em 2020, 6 anos depois, nós temos o Samuelzinho na tribuna do culto online para mais de 300 mil pessoas assistindo, 355 mil pessoas assistindo o Samuelzinho levantar na tribuna, não pediu perdão, ao contrário, né? Bom, a próxima parte, tá? Esse vídeo vai ser dividido em mais partes, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ok? E aí a gente vai colocar aqui as outras partes para você ter o acompanhamento. Na próxima parte, agora, nós vamos colocar Samuelzinho na tribuna do culto online de 1º de agosto de 2020. E depois nós vamos colocar o Samuelzinho atendendo o culto em 2021, dia 17 de setembro. Agora, atendendo o culto na igreja CCA. Vamos fazer uma análise disso aqui, né? Vamos entender todo esse contexto, como eu estou trazendo agora essa circular, ok? E aí você vai entender e nós vamos concluir com uma análise, ok? Acompanhe aí o próximo vídeo, tá? Estou quebrando aqui a pedido de vocês para não ficar muito extenso, ok? No final desse vídeo tem o card, você clica nele e você vai direto para o segundo vídeo, parte 2. Deus abençoe e até o próximo vídeo.